Amém. Minha voz está voltando. Não ligue. E eu preciso falar uma coisa aqui. Meu coração nunca ficou tão disparado que nem hoje. E olha que eu estou em grupo de louvor acho que há mais de 15 anos e segurando o microfone há muito tempo. Mas eu tenho calma, tá bom? Amém. Eu quero... Obrigada, João. Quero te pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Ai, pastor, é muito estranho. Tá aqui todo mundo sentado, tá todo mundo cantando. Todo bate palma enquanto eu prego. Romanos 12, 2. Deixa sua Bíblia aberta, quero orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Declarar, como nós cantamos no começo desse culto, que Tu és o nosso amado, Deus. Tu és incomparável, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor, é para cumprir o Teu propósito para nós, que é para Te adorar, que é para viver em santidade, que é, Senhor Jesus, para aprender do Senhor e para, como filhos, Deus, obedecermos à vontade e às ordens do nosso Pai, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Pai, com o coração entregue ao Senhor, declarando que somos totalmente dependentes, Deus. Dependentes do Senhor para entendermos a Tua palavra, dependentes de Ti, Senhor, para aquietarmos o nosso coração, dependentes de Ti, Senhor, para todas as coisas. Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que não aparte, Senhor, mas para que o Espírito Santo fale através de mim, Senhor Jesus. Eis-me aqui e eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos também no Teu altar, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, toque no ouvido de cada um de nós, Pai. Que sejamos sensíveis à Tua voz, que sejamos sensíveis, Deus, ao Teu falar, Deus, às Tuas instruções, Senhor. Nós te amamos, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Vamos lá então. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Jonatas pediu para eu estar aqui ministrando, eu fiquei, tipo, como assim? E aí o Senhor me entregou esse texto, eu não entendi muito, mas eu vou confessar que eu escrevi bastante, que eu no meu quarto eu fui escrevendo, fazendo esboço lá, que nem eu tinha aprendido, mas na hora do louvor eu não sei se eu vou falar exatamente o que está aqui. Então, se eu travar, você já me pergunta, tá bom? Eu quero só falar uma coisa. O Levão falou para que nada impeça. Não se incomode com minha voz. Eu cheguei aqui sem voz. Sem voz totalmente, né? A gente passou o dia inteiro fora, a gente estava ministrando lá no Itaim Paulista, longe pra Dedéu. E a gente tocou tal, e eu confesso que eu tentei cantar lá da bateria e minha voz sumiu de vez. E aí eu vim no carro lá do Itaim, em silêncio, claro. E para quem conhece a Paty, sabe que a Paty ficar em silêncio é o feito impossível acontecer, né? Tipo, a Paty não fica quieta. E o Thiagão tentando puxar assunto, e eu tentando falar, e a bola não saía. E eu fico quieta. E aí eu entendi, Senhor, que eu precisava ficar quieta, porque eu falo demais. E não só por falar demais. Falando demais, eu penso demais. Eu não consigo nem parar de pensar. Se eu fico quieta, eu fico pensando o tempo todo. E às vezes eu falo, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. E eu, quando dava aula, eu dei uma aula sobre silêncio. E eu falei, né, que enquanto eu estava falando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E eu ficava em silêncio. Aí dava 2 minutos, 2 segundos. Fala comigo. Pensamento, né? Fala comigo, Senhor, está falando comigo, por que você não está falando comigo? Não estou entendendo que você está falando comigo. E eu não conseguia nem ficar quieta na minha mente para entender a voz de Deus. E no carro, vindo de lá de longe, o Senhor ministrou, você fica quieta, só um pouquinho, tenta ficar quieta só um pouquinho. E eu entendi do Senhor
E eu quero te desafiar a aquietar o seu coração, a aquietar a sua mente também. Porque no caminho de lá, minha mente borbulhava. O Jonas vai brigar comigo, minha avó sumiu, o Jonas vai brigar comigo, que eu não vou conseguir pegar, não sei o que pegar. E eu, fica quieta. Eu já tinha entendido o recado de Deus, fica quieta. E eu quero te desafiar a aquietar a sua mente. Eu sei que é difícil. Enquanto eu estou falando aqui, você pode estar pensando em um monte de coisa. Que amanhã é domingo, amanhã do seu dia é corrido, que segunda já chegou e que o sábado já acabou. Então aquieta a sua mente, em nome de Jesus. E no texto aqui de Romanos, ele fala de renovação da vossa mente. Na verdade ele fala, né? Não vos conformeis com este século. Na minha versão ele fala, não vos conformeis com este mundo. E eu tenho uma outra versão. Eu falei alô porque eu acabei de abrir o texto, que há tempo para tudo. Então há tempo para calar-se. Ouviu, Paty? Então, na minha versão da Bíblia, eu trouxe uma Bíblia Viva, não sei quantos conhecem. E ele traz a versão um pouquinho diferente, mas eu quero ler mesmo assim. Olha o que diz aqui. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. É bem diferente. E eu vou repetir para você, para entrar de verdade. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. E não vos conformeis com este século, diz nas versões mais comuns, e não vos conformeis com este século. Aí eu te pergunto, como que você tem visto o mundo? Como que você tem visto o seu dia a dia? Como que você tem visto a sociedade em geral? Hoje eu acordei e assim que a gente ligou a televisão estava falando de um furacão, uma coisa que estava vindo nos Estados Unidos. E aí enquanto a gente se trocava, eu estava tomando café e tal, e eu estava vendo isso. E assim, eu sou tão inquieta que eu não consigo nem parar para ouvir notícia na TV. No fim da noite eu tenho que perguntar para o Tiagão, o que está acontecendo lá na Líbia? Ele me explica tudo o que eu ouvi durante o dia, porque eu não consigo prestar atenção. E hoje eu consegui parar e prestar atenção, porque eu fiquei chocada. E a repórter lá falando que estava vindo um furacão nos Estados Unidos e parece que meio-dia tudo ia parar, metrô ia parar, trem ia parar, ninguém ia mais poder sair de casa, muita coisa ia acontecer. E a repórter falando que ela, enquanto brasileira lá em Nova York, se não me engano, ela estava com medo, porque aqui no Brasil a gente não tem isso. E ela estava desesperada porque ela via todo mundo travando as janelas, as pessoas fechando as portas de um jeito que para eles é normal, mas que seria um furacão que nunca antes foi visto, e eles estavam assustados. Imagina, não sai de casa ao meio-dia, até sei lá quando, porque vai vir um furacão e ninguém sabe o que vai acontecer. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. E aí eu comecei a pensar, né, eu te perguntei, como que você tem visto a sociedade? Agora, como que você via a sociedade há alguns anos atrás? Há uns 10 anos atrás, se eu falar 20 aqui, algumas pessoas não eram nascidas. Há uns 10 anos atrás, eu me senti uma velha agora, preciso fazer um parênteses, porque há 20 anos atrás eu já era grandinha. Então, como que você via o mundo há uns 10 anos atrás? Eu, quando era criança, eu sempre morei em prédio, mas na casa do meu avô, eu brincava, a gente podia pular amarelinha na rua, a gente podia fazer coisas que hoje a gente não pode mais. A gente podia conversar na rua, não tem problema. Hoje lá no Itaim, a gente ministrou na rua mesmo. Os carros passando, a gente dando a bateria, ela colocaram a bateria na calçada, e a gente já está apertando, e foi no meio da rua. E eu acho uma frase interessante, uma moça falou assim, gente, vou embora porque está escurecendo, Medo. Eu, pelo menos, não sei qual foi a intenção dela.
mas eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, estou escurecida, eu estou em Itaim, eu nunca vi esse lugar, se acontecer alguma coisa, beleza? E eu fiquei morrendo de medo. Porque é o que a televisão mostra pra gente hoje. Porque é o que a gente vive hoje. Porque é a nossa realidade hoje. Na escola, a gente fala para as crianças, não, fica na rua. Não. É a nossa realidade hoje. É a nossa realidade ter medo e andar num baita no calor, mesmo sem carro com ar-condicionado, você andar de vidro fechado. É normal pra gente hoje e não deveria ser normal. Não deveria ser normal. Porque Paulo diz em Romanos, não vos conformeis com este século. Não se conforme com este século. E quando eu estou falando disso, assim, de não se conformar com esse século, não é só de se conformar, o mundo é violento mesmo, então Deus que me proteja. Não é isso. Eu quero ir para um outro lugar, para um outro lado desse versículo. Esse século, além de violência, ele traz valores distorcidos. O mundo hoje traz condutas distorcidas. Ele traz atitudes distorcidas. Ele educa de uma maneira distorcida. Os dias de hoje, e, de novo, eu falei de violência, sim, a gente não pode se conformar com isso, mas eu quero ir para um outro lugar. Hoje em dia, a gente acaba achando normal assistir o programa do Datena, por exemplo. Hoje em dia, a gente acaba achando normal assistir um Pânico e rir daquelas coisas. Hoje em dia, a gente assiste qualquer programa que não é legal e é normal, porque não tem nada na TV que presta mesmo, então eu vou no que presta menos, no que é o menos pior. O mundo de hoje, ele traz condutas, ele traz valores distorcidos. E desde aquela época, muito tempo atrás, já tinha um aviso, não se conforme com este mundo. E eu entendo que quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele falou, não se conforme, mas não ignore o mundo e viva a sua vida de santidade. Se separe, sim, ser santo é ser separado, mas não é ser excluído. E muitas vezes a gente lê e fala assim, Senhor, eu não posso me conformar com este século. Eu não posso me moldar aos padrões de hoje em dia. Então eu vou me excluir, eu vou ficar lá no meu cantinho, porque eu sou santo, eu não assisto essas coisas, eu não falo essas coisas. E a gente acaba se pintando de santo, se pintando de crente, né? E não se conformar com os valores desse mundo. Vai muito além do que só repudiar. É você se permitir, se revoltar com o que está acontecendo, sim. Mas Paulo continua, não vos conformeis, mas, ou seja, não se conforme. Ao invés de se conformar, transforme-se pela renovação da sua mente, pela renovação do seu entendimento. Você realmente não pode se conformar. E ao invés de ficar conformado, transforme-se. Ao invés de ficar conformado e enclausurado, eu sou santo e eu não posso me misturar, transforme-se. E não é se transformar só nas suas atitudes, sim, é nas suas atitudes, mas ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu estava estudando, e na Bíblia, a Bíblia, quando menciona mente, ela não quer dizer somente mente, cérebro. Está falando de coração. Transformai-vos pela renovação do seu coração. Transformai-vos, renovando aquilo que está dentro de você. Se transforme, renovando pensamentos impuros que entram em você. Se transforme, renovando pensamentos de comodidade que entram na sua mente, que firmam isso em você. Quando a gente tem a mente renovada, as nossas atitudes, as nossas ações são renovadas. E como ter uma mente renovada num mundo tão difícil? Duas palavras: Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele renova a sua mente, ele te reeduca, ele te refaz, ele te reensina a como pensar, a como se portar, a como realmente não se conformar, mas, ao invés de se conformar, de se transformar, de transformar aquilo que está no seu coração, de transformar aquilo que está na sua cabeça, de transformar
transformar os seus valores. Eu falei, eu dou aula no colégio que não é cristão. E eu vejo tanta coisa naquelas crianças que dói. É criança que já tem tendência à homossexualidade. Criança. Eu tinha um aluno de 11 anos que, na primeira vez que eu cheguei, eu assustei, porque ele era mais menina do que muita menina. Eu tenho uma aluna que a mãe dela já se conformou, então ela comprou só chuteira, a menina anda assim, com o cabelo desse jeito, e é assustador, e ela fala assim. E um dia eu fiz uma atividade com eles, e ela tinha que falar uma frase que toda menina falaria, ela, para, eu não vou falar isso não, bro, tá louca? Ela tem o quê? 9 anos. Hoje em dia, os valores estão muito distorcidos, e a gente acaba se acostumando. E eu confesso que eu voltei para casa triste, mas eu falei, tenho que aturar. Não é tem que aturar. Eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que renovar, eu tenho que me transformar pela renovação da minha mente, para não me conformar com aquela situação. Eu tinha que estar aqui, mas acho que não reprovaria. Mas quando eu estou passando, eu vou fazendo carinho e tal, e Senhor, em nome de Jesus, ela não escuta, mas eu vou falando, eu passo a mão na cabeça dela, nananã. Eu não sei, a mãe dela, o que passa na cabeça ela só anda de roupa de menininha. Mas eu decidi não me conformar com aquela situação. De ver uma criança, e ela é linda. Ela é morena, tem um olho meio verde, meio azul, ela é linda, aquele cabelo liso. E ela é um menino. E eu falei, não vou me conformar com isso. Ela é uma criança. Ela é uma criança. E volta a isso. Eu estava orando pelo Senhor esse dia, eu falei, Deus, guarda meu filho desse mundo. Guarda meu filho dessa violência. Eu sei que o Senhor guarda, mas dessas influências. Tinha um aluno de 4 anos. De 4 anos. Que a gente pedia, desenha você. Ele desenhava uma menina loira de vestido. Não, fulano, é para desenhar você, não a mamãe. Não, pronto, estou desenhando eu. Não, mas tu faz o seguinte, seu cabelo não é comprido, seu cabelo é curto. Desenha seu cabelo curtinho. Ele desenhou o cabelo dele curto e continuou com o vestido. Fulano, você não usa vestido. Olha que bermuda bonita. Ele apagou o vestido e colocou um laço. Querido, não é para desenhar uma menina, é para desenhar você. Não, pronto, mas é como eu queria ser. 4 anos. 4 anos. Eu falei assim, não acredito. Isso não foi comigo. Uma professora contou o que aconteceu. Porque eu fui perguntar, eu falei, professora, o fulaninho ele tem umas atitudes diferentes, né? Não é só na minha aula. Ela falou assim, não, é na aula de todo mundo. 4 anos. E foram falar para os pais, a gente percebeu que ele é assim desde que nasceu e a gente não vai interferir. Pais conformados. E nós, enquanto igreja, a gente não pode se conformar. E o não se conformar, não é só falar, eu não me conformo com isso, que absurdo, esses pais que não sei o que. Não. É se transformar pela renovação do seu pensamento em relação a essa situação. É se transformar, renovando o seu pensamento, renovando o seu coração em relação a qualquer situação mínima, até essa mais grave, dessa criança de 4 anos já se achar uma menininha. E é um menino lindo também, com uma família super estruturada, assim, perfeitinha, aparentemente. E quando a gente pede para o Espírito Santo renovar nossa mente, reeducar os nossos pensamentos, reeducar tudo aquilo que passa no nosso coração, na nossa cabeça. Nossos pensamentos são transformados em pensamentos puros. E os pensamentos puros, eles geram valores e costumes puros. E esses, a gente me chama aí. E esses valores e costumes puros, eles geram atitudes puras. Porque não adianta de nada ter um pensamento puro. Ai, Senhor, transforma-me pela renovação da minha mente. E as minhas atitudes não condizerem com aquela mente renovada que eu tenho pedido. E o texto continua, fala que nós transformados pela renovação da vossa mente para que
Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse para quê é uma condição. Faz o seguinte, ó, não se conforma com esse século. Ao invés disso, se transforma pela renovação da vossa mente. E aí, você vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. E muitas vezes a gente questiona. Ah, Deus, sua vontade eu não entendo. A gente pode não entender. Mas quando eu não me conformo, quando eu transformo a minha mente, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que a situação que eu esteja passando, aos meus olhos, não é a situação ideal. Talvez, ai Senhor, vem quanto a boa, perfeita e agradável vontade. Talvez eu pedi, Senhor, minha voz, eu quero minha voz, era para eu ter cantado hoje, não consegui cantar. Senhor, talvez a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tarde de hoje fosse, filha, deixa eu estar muito louca. Talvez a agradável vontade do Senhor para a minha vida no sábado, durante esse sábado e finzinho de sexta, fosse eu perder minha voz, para que a boa, agradável e perfeita vontade dele se cumprisse no caminho da Zona Leste para cá, para ele não precisava ficar quieta. E muitas vezes a gente questiona, Deus, revela a tua boa vontade para essa situação, Senhor Jesus. E a gente vai viver sim a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, quando eu me transformar pela renovação da minha mente. Porque quando eu tiver a minha mente renovada, eu posso passar por qualquer situação, que eu vou entender que aquela situação é a boa, é a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quando eu não tenho a minha mente renovada, quando eu não passo pelo processo de transformação, de renovação dos meus pensamentos, eu não entendo que aquela é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu tenho a minha mente renovada, qualquer situação, o Espírito Santo vai me mostrar que o mais difícil é a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. Paciência. E voltando àquela pergunta que eu fiz lá no comecinho, como que você vê, né, o mundo, agora eu quero te perguntar em relação ao nosso país. O Jonas me chamou para eu pregar hoje por causa de uma programação que vai ter, e eu já vou aproveitar e já vender o peixe aqui, né? Vender o peixe, esqueci a palavra. Mas eu quero te perguntar em relação ao nosso país. E eu falando assim, hoje de manhã, quando eu vi aquela reportagem, meu Deus, um ventinho uma ventaniazinha que bate a janela do prédio, já fico desesperada, porque aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente não precisa se preocupar em travar as nossas janelas. Aqui no Brasil eu não preciso me preocupar eles estavam segurando as casas para as casas mais volarem. Aqui no Brasil a gente não precisa se preocupar com isso. Deus, eu moro num país livre, eu moro num país que eu posso cantar, pregar no meio da rua, em pleno sábado à tarde. Eu moro num país que eu posso levantar minha mão, que eu posso cantar, que eu posso distribuir panfletos, que eu posso, em qualquer lugar, falar do amor de Jesus. Eu moro num país que, no ponto de ônibus, como a Natália falou, eu posso falar, sabia que Jesus está voltando? Sem ser preso. Eu moro num país que eu não preciso esconder Bíblia. Eu moro num país que eu posso ter 10.000 Bíblias na minha casa que ninguém ia me prender. Ao contrário de países que eles brigam por uma folha de Bíblia. Eu moro num país que não tem esses terremotos todos, que não tem esses furacões horrorosos que aparecem. O máximo que tem é um tremorzinho, sim, tem catástrofes, tem, mas não se compara. Ontem a gente estava num culto que o pastor que pregou, ele é americano, ele é um profeta e tal, e ele estava falando, né, que ele passou por vários lugares do mundo, e em todos os lugares que ele passa, coisa que ele mais escuta é porque o Brasil, vocês têm que ver o que está acontecendo no Brasil, o mover de Deus no Brasil. O mundo inteiro tem falado do Brasil, o mundo inteiro tem falado, porque
incomodou. Ele falou assim: poxa vida, se no Brasil tem tudo isso que todas as nações falam, por que você está lendo um livro que com certeza o autor do livro, assim, 90% dos livros que você já leu não são brasileiros? Por que se esse Brasil é tão... todo mundo fala do Brasil, por que as canções que saem pelo mundo não saem daqui? Todo mundo fala que está acontecendo um boom no Brasil. E eu estava pensando, é porque a gente não acredita. É porque a gente não valoriza o que a gente tem. É porque a gente está conformado com essa situação. Vem música lá do Wilson, é lindo. O mundo escuta, é realmente lindo. Vem música lá do Jesus Culture, é lindo, é lindo. Mas pode ser uma música aqui e para aqui. Não, porque, sei lá, o que vão pensar? Não tem muito a ver. Porque a gente está conformado. E muitas vezes, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus não tem sido aberta aos nossos olhos agora que eu digo brasileiros, porque a gente está conformado. A gente não transformou a nossa mente de filhos de Deus brasileiros. A gente não transformou os nossos pensamentos em relação ao que está acontecendo nas nossas igrejas. Ou então a gente está conformado em ter meia dúzia num culto de oração. A gente está conformado, sempre foi assim, vai ser sempre assim, a gente nem liga mais, porque você sabe, né? Culto de oração é sempre assim, tem 10. E aí todo mundo reclama, porque não acontece, não sei o que lá. Não, mas relaxa, vem 10, 15 no máximo, quando tem 20 está cheio. A gente está conformado com a situação das nossas igrejas. A gente está conformado com a situação do nosso país. É muito engraçado assistir CQC, porque eles vão lá no Congresso, fazem piadinhas com os parlamentares, com os governantes, e a gente dá risada, porque eles não sabem responder nada. É triste, mas a gente está conformado. A gente fica ansioso para chegar segunda-feira seguinte, para saber o que eles vão fazer lá no Congresso. A gente está conformado. E tudo aquilo que eu falei de renovar a sua mente. Agora eu quero te desafiar. Como filho de Deus, como filho do rei, e você sendo filho do rei, a gente tem que deixar a cultura do Brasil de lado e implantar a cultura do reino aqui no nosso país. Se nós temos um rei, o rei ele governa sobre um reino. Se a gente fala que ele é o rei dos reis, às vezes a gente permite que esse rei ele reine em áreas da nossa vida. Algumas. Aqui eu cuido eu, Senhor. O Senhor é o meu rei. Mas nessa área o Senhor já me deu total independência. E eu já sei tratar disso. E aquela música, quero ser como criança, a gente deixa pra lá, né? E eu quero te desafiar a renovar a sua mente. A renovar a sua mente. Para que você viva a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero te desafiar, como filho de Deus, a renovar a sua mente em relação a qualquer situação que você está vivendo. Situação de, sei lá, problema financeiro, de doença, que a gente se conforma. Nossa, essa doença é muito grave. Só podemos esperar o pior. E a gente sofre. E a gente sofre. E a gente sofre. Não, desemprego. Meu Deus, está tão difícil. E a gente só pode esperar o pior. A gente está conformado. A gente está conformado com muitas situações. A gente está conformado em falar que, sei lá, que doença X é incurável. A gente está conformado em falar que determinada situação não tem mais jeito. A gente está conformado em falar que no Congresso não tem mais jeito. A gente está conformado de falar, esse povo é burro mesmo, colocou aquele cara lá, o humorista lá, ele foi no maior, não sei quantos milhões de votos. A gente está conformado. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A gente está conformado. E Paulo exorta, falando,
conformeis com este século. Não vos conformeis, não se conforme com o que está acontecendo. Não se conforme com o que está acontecendo na sua vida. Não se conforme com determinada situação. Não se conforme com o problema de relacionamento que você está tendo. Não se conforme com lutas que você está passando. Não se conforme com essa sujeira que a gente tem visto no Brasil. Não se conforme, mas se transforme. Renova a sua mente. Espírito Santo, renova a minha mente. Espírito Santo, muda a minha maneira de pensar. Espírito Santo, muda a minha maneira de agir. Muda a minha maneira de vivenciar as coisas. Deus, Espírito Santo, muda a minha maneira de entender essa situação. Renova a minha mente. Renova os meus pensamentos. Tira todo o pensamento impuro que não vem do Senhor. Renova, me reeduca. Me ensina a pensar da maneira mais pura. Me ensina a pensar, Senhor, da maneira que está o teu coração, porque eu quero viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E o bom de Deus, a gente sabe, a gente já ouviu isso. O bom de Deus, o bom é muito mais, inexplicavelmente mais do que o melhor de Deus. Viver a boa vontade de Deus é muito mais daquilo que você acha que é melhor para você. Viver a boa vontade de Deus é muito além do que você possa medir, mensurar sobre aquilo que é melhor para você. É a boa vontade de Deus. E agora eu quero fechar com aquilo que o Jonatas pediu. No dia 7 de setembro é o dia da independência, né? A gente sabe. E é legal porque é feriado. Não vou trabalhar. Realmente, é muito legal. Mas a gente esquece, né? Tudo que aconteceu, independência, morte. E hoje o pastor lá falou: ignora essa frase, eu quero ser dependente e ter vida. E eu quero ser dependente e ter vida. Mas eu quero não me conformar. Há muito tempo atrás, pessoas lutavam pelo Brasil. Pessoas não se conformavam com aquela situação. Eu sou péssima de história, tá? Então eu não vou contar a história porque eu não lembro a história. Pessoas não se conformavam com aquela situação e gritaram lá: independência, morte! E a gente está tão conformado. A gente não é capaz de levantar uma bandeirinha. Oi, eu sou de Jesus e eu vim te falar que Jesus te ama. A gente está tão conformado com essa situação que a gente se acomoda. A gente senta e isso vai acontecer. Nossa, eu tenho um aluno lá que é meio estranho. Ai, vira piada. Ai, uma menininha lá. Nossa, aconteceu tal coisa. Nossa, eu tenho um amigo. Para vocês entenderem o que está acontecendo. Meu amigo, um colega que trabalhava comigo. Ele era crente. Ele era crente e a gente falava de Bíblia durante o serviço. Ele conversava pouco, mas conversava, porque não era tão chegado. O senhor conhece. E a gente trabalhou junto e ele, assim, ele levava CD para emprestar para as pessoas. Escuta, essa música é muito boa. E tinha um homossexual lá no nosso setor. E ele levava CD para evangelizar esse homossexual. Eu lembro que ele me mostrou: olha, Paty, o restituição do tal que não tá, não, eu venho prestar para fulano, eu vou dar a Bíblia e tal, não. Passou um tempo, a gente falou assim: meu, ele tá ficando estranho. Esse cara tá ficando estranho. Esse cara tá ficando estranho. Esse cara tá ficando estranho. Hoje ele era homossexual. Ele era crente. E aí eu encontrei no Facebook esses dias, estava a foto do perfil dele, me deu até arrepio de ver. A minha foto no Facebook é eu de cabelo sangrado. A foto dele do perfil era ele e o namorado. Ele era crente. Ele falava comigo, a gente conversava: nossa, ontem no culto aconteceu outra coisa. Nossa, no culto aconteceu outra coisa. Ontem foi legal, ontem não foi, ontem isso. Ele era homossexual. E eu comecei a ver as fotos dele no Facebook. E deu nojo. Foto que eu tiro com o Tiagão, abraçado. Estava ele abraçado com um homem. Meu Deus. Ele era tão bonito. Sabe, aquela pessoa fala assim: é de Deus, ele estava evangelizando o cara. E hoje ele é homossexual. E a gente se conforma: ah, você conhece fulano? Putz! Virou, foi pro outro lado. Ah, sim, vira piada. Não se conforme. Não se conforme com esse século. Não se conforme com o mundo que você está vivendo. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Não se conforme
boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no dia 7 de setembro, a gente, como de costume, a gente vai fazer as 12 horas de clamor pela nossa nação. A gente vai se reunir aqui na nossa igreja para clamar pelo Brasil. Se pessoas, há não sei quantos anos atrás, gritaram, pedindo independência ao norte, a gente pode clamar: Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos ser completamente, sim, independentes do mundo, independentes dessas coisas que vendem pra gente, independentes dessas sujeiras. Eu não quero me conformar com isso, Senhor. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha nação. Se tantas pessoas em todos os países lá de fora, e a gente sempre fala: Deus me manda para as nações, porque lá, gente, todos os países são perfeitos para a gente. O Brasil não tem mais jeito, que o Brasil não sei o quê. E nações de primeiro mundo, nações de todos os lugares estão falando do Brasil. E nós, conformados, não acreditamos nisso. Ah, que legal, amei. Ontem lá no culto, aleluia, glória a Deus. Todo mundo. Não estou duvidando, não estou falando que estou duvidando da reação de ninguém lá, não. Mas será que todo mundo sabe disso? Será que todas as igrejas da nossa nação sabem disso? Ou será que precisa vir alguém de fora para contar: olha, estão falando do Brasil, olha, seu país está bem na fita, olha lá, estão lá fora. Todo mundo fala, sendo que a gente podia estar experimentando isso aqui, sendo que a gente podia estar experimentando e realmente, o Brasil, eu sei, eu moro lá, eu experimento isso todos os dias. Você está falando do Brasil? Eu sei, é meu país, eu vim de lá. E lá é assim mesmo, e até mais, porque só estando lá no Brasil para você experimentar de verdade, porque falando não dá para expressar. E a gente está conformado. E eu quero te desafiar. Dia 7 de setembro a gente vai estar aqui clamando. São 12 horas de clamor. Você não vai ficar aqui às 12 horas, fica tranquilo. Porque a gente já fala: ai meu Deus, 12 horas, meu almoço, não sei o que. Você sabe como funciona. São turnos de oração que a gente faz aqui na igreja. São turnos de oração. E a igreja vai estar aberta durante o dia todo. Você pode vir aqui clamar. Não se conforme. Venha. De verdade. Os jovens vão falar: eu confio nos jovens. Senhor, ouve a oração daqueles jovens que passarão o dia 7 de setembro todo orando. E eles vão assim: não, você vai? Não, vai ter um monte de gente. Eu sei que vai dar tudo certo. Realmente vai. A gente crê nisso. Mas não se conforme. Não se conforme. Comece não se conformando, clamando ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que aquele cara falou ontem. Olha, aquele profeta falou ontem que o Brasil, eu quero viver isso, eu quero clamar para que eu veja isso. Senhor, quanta sujeira. E não só pela sujeira, Deus, eu quero clamar, eu quero te agradecer, porque eu sou livre para interceder, porque eu sou livre para orar, porque eu sou livre para declarar, Senhor, porque eu sou livre para ficar cantando. Eu não quero me conformar. Eu quero me conformar, Senhor. Só para fechar. 2 Crônicas 7,14, muita gente sabe de cor, não precisa nem abrir, se você quiser, não tem problema. Mas fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Para ter os pecados da nossa nação perdoados, para ter a nossa terra sarada, para que o Senhor ouça o nosso clamor, é necessário que você se humilhe, que você busque a face, que você ore. Não se conforme porque os outros vão fazer isso. Não se conforme porque o ministério de intercessão vai orar. Não se conforme. Venha você também. Ore também. Clame também. Não se conforme. Não se conforme. A mudança de atitude, ela parte de você. Eu posso falar 500 anos, até minha voz voltar redondinha. Eu não posso te convencer a nada. O Espírito Santo, ele vai te convencer, mas eu creio nisso.
mas você tem que se permitir renovar a sua mente. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, mesmo escrita há tanto tempo, Senhor, ela é viva, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo há tantos anos atrás, com tantas lutas que as pessoas viviam, Senhor, o Senhor já falava e a sua palavra é a mesma, e a sua palavra não muda, e a sua palavra ela serve para nós nos dias de hoje, Deus. Eu quero te pedir agora que o Senhor visite a vida de cada um, de cada pessoa aqui, Deus. Tu sabes, Senhor, cada situação que nós temos passado, situações que a gente talvez nem consiga falar, mas o Senhor já sabe. Porque antes que a palavra chegasse à nossa boca, o Senhor já conhecia, Pai, como diz o salmista. Deus, visita cada mente agora. Tu és o nosso Senhor. Quando nós declaramos, Deus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, nós te damos o direito, Pai. Te damos o direito de tomar conta do nosso coração. Te damos o direito de ser o Senhor da nossa mente, de ser o Senhor da nossa vida, de ser o Senhor de tudo aquilo que nós somos. A nossa mente é Tua, Deus. Renova a nossa mente. Transforma os nossos pensamentos em relação a essas situações. Transforma, Senhor Jesus, os nossos pensamentos em relação às dificuldades que nós temos enfrentado. Transforma os nossos pensamentos, Deus, em relação às coisas boas também, Senhor Jesus. Nós queremos ter os nossos pensamentos, a nossa mente renovada, restaurada, refeita, Deus, pelo Teu Espírito Santo, porque nós, como filhos, Deus, nós queremos viver a Tua boa vontade, nós queremos viver a Tua perfeita vontade, Senhor. Nós queremos andar em novidade de vida, nós queremos viver, Senhor, a glória da segunda casa, Senhor Jesus. Nós queremos experimentar a boa, a agradável vontade do Senhor, a perfeita vontade. E por mais que a gente não entenda, Senhor Jesus, por mais que muitas vezes a gente não entenda aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós vemos, Deus, não nos permita, Pai, estarmos conformados. Não nos permita, Senhor Jesus, ficarmos de braços cruzados, mas nos transforma, Senhor. Transforma os nossos pensamentos, transforma as nossas atitudes, transforma, Senhor, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, Senhor, em relação aos nossos desafios, Deus. Transforma, Senhor Jesus, a nossa maneira de andar, a nossa maneira, Pai, de nos expressarmos diante das pessoas, a nossa maneira de nos expressarmos diante do Senhor. Ah, Deus, muitas vezes a gente não consegue demonstrar a nossa tristeza, a nossa alegria, a gente não consegue demonstrar, Senhor, aquilo que nós estamos sentindo, mas o Senhor que conhece o nosso coração, que conhece a nossa mente. Eu te peço, Deus, e declaro que Tu tens total liberdade sobre as nossas vidas, total liberdade, Senhor, para agir em nós, total liberdade, Deus, de trabalhar na nossa mente, de trabalhar nas nossas vidas, porque nós queremos viver a Tua boa vontade, nós queremos viver a agradável vontade, agradável, Senhor, agradável, Pai, agradável vontade do Senhor. Como nós te amamos, Deus, nós te amamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a palavra de renovo, porque o Senhor nos dá a palavra de encorajamento, Senhor. E por mais duro que às vezes seja parecer ouvir algumas coisas, a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, a Tua vontade é perfeita, Deus. E eu te agradeço porque nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Deus perfeito, nós servimos a um Deus santo. E nós queremos, Senhor Jesus, declarar que Tu és o Rei, Senhor, o Rei das nossas mentes, o Rei do nosso pensamento. Tu tens o domínio, Senhor, da nossa vida, Tu tens o domínio dos nossos pensamentos, Senhor. Eu oro pela vida de cada um aqui, visita mesmo agora, Senhor, coloca a mão, Senhor, a Tua mão poderosa na mente de cada um aqui, Senhor, e que de maneira sobrenatural mentes, pensamentos sejam renovados, pensamentos sejam restaurados, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, que de maneira sobrenatural, Senhor Jesus, pensamentos sejam transformados, Senhor, pelo
Senhor viu graça, Senhor, diante do Brasil. Eu te agradeço porque no meio a tantos países, e mesmo nós com tantos problemas, o Senhor Ele tem se inclinado para nós. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Só para fechar, que eu lembrei agora, ontem, esse profeta que estava falando lá no culto, falou que ele teve uma visão, que ele via Jesus levantando do trono. Me corrijam, tá? Assim, quem estava lá. Ele via Jesus levantando do trono e de braços cruzados, assim, de perna aberta, falando assim: ó, Brasil, fui eu que escolhi, é meu. Tá vendo esse país? Brasil, é meu. Ele falou que ele via assim de uma maneira muito nítida. Jesus se levantando, abrindo a perna, assim, bem direitinho, que ele falou várias vezes, abrindo a perna, cruzando o braço, tipo, analisando e mostrando: meu Brasil, essa terra é minha. E eu quero te desafiar mesmo a amar aquilo que o Senhor colocou diante de você. Se o Senhor te colocou aqui, foi um propósito Ele tem. Se o Senhor te colocou no seu bairro, qualquer lugar, algum propósito Ele tem. Não se esquece disso, não. Jesus, Ele se levantou diante do trono dele. Ele se levantou do trono dele, desculpa. Ele se levantou do trono dele e olhou e falou assim: tá vendo aquilo lá? Que é uma terra bonita, praias bonitas, não? Fui eu que escolhi. Atenção, tirinha, Samuel vai bater. Amém?